Você pode aplaudir o seu bem forte? Aleluia. Pode se assentar. E hoje nós vamos ler o capítulo 6 de Romanos. Cada dia nós estamos lendo um capítulo de Romanos. Nós estamos no 7º dia, porém vamos ler o capítulo 6. Porque ontem nós tivemos o pregador de fora no culto Move. Então nós vamos ler agora o capítulo 6 de Romanos. Vem cá, Lilo. Eu estou um pouco rouco, então vou deixar o Lilo ler esse capítulo e eu entro com a palavra. Abra a sua Bíblia. Põe aqui que o Lilo vai ler. Aleluia. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornarmos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixamos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que, quando se ofereçam a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravo do pecado, que leve à morte, quer escravos da obediência, que leve à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo à escravidão à impureza, que leva e mais à iniquidade, assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram? Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus.
Romanos 6 não é apenas um ensino, é uma ruptura espiritual. Vou dizer de novo. Romanos capítulo 6 não é só um ensino, é uma ruptura espiritual. Paulo não está sugerindo melhora de comportamento. Ele está declarando uma nova realidade. Quem está em Cristo não negocia mais com o pecado, porque já morreu para ele. Olha que coisa forte. Paulo está dizendo que a gente, quando tem um encontro com Jesus, nós fizemos uma ruptura no mundo espiritual com o pecado. Não somos mais escravos do pecado. A cruz não foi somente um lugar onde Jesus morreu por nós. Foi um lugar que aonde nós também morremos com Ele. Lembra? Que nós somos crucificados com Cristo. Então a cruz não é um lugar só da morte de Cristo. Nós também morremos com Ele na cruz. Isso confronta muito a nossa mente. Ou a mente de muitas pessoas que querem administrar o pecado, né? Porque, não, eu consigo parar, eu consigo sair bem. Não, pode ficar tranquilo, pastor, eu domino o pecado. O pecado não me escraviza, eu posso brincar, eu posso andar, porque está tudo legal. E não é verdade isso. Paulo fala que a gente tem que fazer uma ruptura com o pecado. É largar o pecado, é abandonar o pecado, é dizer, a partir de hoje, eu não quero mais negócio ou negociar com o pecado. Eu não quero mais buscar, eu não quero mais, ainda que eu tenha vontade, ainda que eu tenho, né, a minha carne pede, mas eu no mundo espiritual, eu fiz uma ruptura dizendo, eu não sou mais escravo do pecado. Isso é muito sério. É muito sério. O problema não é a falta de esforço para vencer o pecado. É a falta de entendimento que em Cristo a nossa velha natureza já foi crucificada. Em Cristo a nossa velha natureza já foi crucificada. Pastor, eu estou dando umas vaciladas. Tem alguma coisa errada então. Porque se você continua com as práticas antigas, é porque você não foi crucificado. A ruptura não aconteceu. Mas seja bem-vindo. Você está num lugar onde Deus vai fazer essa ruptura hoje com você. Você vai largar o pecado. Pastor, mas de domingo, não, nós estamos em uma campanha. Estamos lendo o capítulo de Romanos. E hoje caiu o capítulo 6. E você está aqui. Se nós estamos aqui, é porque nós precisamos ouvir essa palavra. E você tem que ter entendimento. A sua velha natureza, quando você aceita Jesus, ela é crucificada com Ele na cruz. Isso é espiritual. Você deixa na cruz os seus desejos, os seus prazeres, as suas vontades desenfreada da sexualidade, tudo isso tu vai colocar diante do Senhor e tu vai fazer uma ruptura. Aos solteiros, eu vou me guardar agora. Eu tive uma vida terrível, mas agora eu vou me guardar e eu vou lutar até o dia do casamento, porque eu rompi com o pecado. Os que eram adúlteros e agora se converteram, é falar, a partir de agora eu não vou adulterar mais, eu não vou errar mais. Sabe por quê? Porque eu era, agora estou crucificado com Cristo. Eu rompi com o pecado. Se eu fumava, se eu roubava, se eu era desonesto, agora eu não sou mais. Se eu era fofoqueiro, se eu era mentiroso, agora eu não sou mais. Eu rompi com o pecado e estou crucificado com Cristo. É essa a palavra de Romanos. E Deus quer falar com a gente todos os dias. Morrer para o pecado não é ausência de tentação. Tu vai ser tentado todos os dias. Todos os dias. Nós somos tentados nos nossos desejos, nas nossas paixões.
e nos nossos apetites. Todos os dias. E nós precisamos entender que ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Deus está nos chamando para um lugar. Em 21 dias, se nós entrarmos para esse lugar, a atmosfera vai mudar. O nível vai aumentar. E os milagres vão acontecer. Morrer para o pecado não é ausência de tentação, mas é perda de autoridade do pecado sobre você. Antes de Jesus você era escravo. Agora não, você é livre. Eu era, não sou mais. Vou dizer de novo. Antes de você ter Cristo, você era escravo. E agora, depois de ser seguidor de Jesus, você é o quê? Antes você era. E agora você é. Antes você era. Vou falar de novo até todo mundo gritar. Antes de Cristo você era. Porque essa é a sua realidade, queridão. Essa era a sua realidade, ou é a sua realidade. Continua escravo, porque você está fora. Você desviou, você saiu, ou você ainda não aceitou. Então, se você, antes da cruz, você era, e agora você é, então você pode celebrar com quem é livre. Você pode fazer barulho de quem é livre. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Celebre. Você não é mais escravo do pecado. Ser tentado não é pecado. Mas a perda de autoridade do pecado, você tem que declarar todos os dias. Eu sou tentado, mas você não me escraviza mais. Eu estou sendo tentado, mas eu não vou ceder à tentação, porque Jesus me libertou. Eu vou acessar o site proibido que não pode. Não vou. Passou aqui, mas eu não vou entrar, porque eu sou liberto em Cristo, amém? O pecado não pode mais nos dominar, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Antes nós éramos escravos, agora nós somos livres. Antes o pecado reinava. E agora esse pecado tem que ser um invasor. Não é que ele está entrando toda hora. Não, ele tem que ser um invasor na sua vida. Eu falo que pecado para nós tem que ser o quê, queridos? Um acidente é um invasor. A gente está dirigindo tranquilo. Beleza, e de repente um acidente, um invasor. O pecado tem que ser assim, a partir de hoje, um invasor. Você não tem dado legalidade, mas ele invade. Ele é enxerido. O pecado entra mesmo. E nós precisamos nos esforçar para entender que a minha velha natureza foi crucificada e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu não vivo mais as minhas vontades, eu não vivo mais os meus desejos, eu não vivo mais os meus prazeres. A partir de agora é Cristo que vive em mim. A tentação vai vir, mas eu não vou ceder à tentação, porque Cristo vive em mim. Posso ouvir um glória? Nós éramos escravos. Romanos 6 diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Ele mesmo responde: de um modo nenhum. Porque a graça, querido, não é licença para pecar. É poder para viver uma nova vida. Graça não é carimbo para você pecar. Quanto mais você peca, mais graça. Não. A graça é uma licença para você não pecar mais. Você tem agora uma nova vida em Cristo. Pense comigo. O que mudou em nós
Desde quando aceitamos a Jesus? O que mudou em você? Desde quando nós aceitamos a Jesus? O que mudou em nós? Desde quando nós aceitamos Jesus, o que foi transformado na nossa vida? O que mudou? Porque se você era escravo, agora você tem que ser livre. Se você andava como um escravo, agora você tem que andar como livre. Tem que ter mudanças na nossa vida. Por isso que o céu hoje vai concretizar essa ruptura na sua vida, no mundo espiritual. A partir de hoje você não é vencedor, você é mais do que vencedor em o nome de Jesus. O cristão, ele não luta para morrer para o pecado. Ele luta porque já morreu. Não, a minha luta é para a minha carne morrer, não. Não, se você entender a Bíblia, você já morreu com Cristo. Quando você aceita Jesus, você já morreu. Não é lutar para morrer. Eu luto todo dia. Não. Você já está morto com Cristo, está na Bíblia. Já morremos com Ele. Quando você aceita Jesus, você já morreu para o pecado. Pastor, é tão difícil, eu sei que é. Não é fácil, não. Mas o Senhor está nos chamando para esses 21 dias, para vivermos o sobrenatural dEle. Então eu preciso me ajustar. Precisamos nos ajustar todos os dias. O primeiro propósito é consagração total. O segundo, arrependimento e purificação. O terceiro, intimidade com Deus. E o quarto, vida no altar. É tudo Deus chamando a gente para um nível de intimidade. E o que nos impede de nos aproximar de Deus? O que nos faz separar? O que separa o homem de Deus? O pecado. O pecado separa você. E nós precisamos viver a totalidade da promessa, não parcial, é totalidade. E Deus está nos chamando para um lugar diferente a partir de hoje. Deus está nos chamando para viver como alguém que já foi sepultado com Cristo, mas ressuscitou em uma nova vida com Ele. Nós já morremos com Cristo, fomos sepultados. Quando a gente é batizado, aquele ato ali é um ato profético, né? É simbólico, você está morrendo, tu está sendo enterrado para o mundo, sepultado para o mundo, e quando você levanta, se levanta numa nova vida. Não é que o velho homem morreu, só está molhado. É uma guerra que tu vai ter que ter para deixar no lugar dele. Eu estou crucificado e não vou mais voltar para esse lugar. Eu já estou morto. E a carne vai gritar, vai, né? As vontades vão vir, virão. Mas eu declaro, eu estou morto com Cristo. Eu estou morto com Cristo e eu não vou ceder mais esse pecado. Eu sou nova criatura. Nós morremos para o pecado. A graça não alimenta o pecado. A graça destrói. Quem nasceu de novo não pode ver confortável na prática. Nós temos que ficar incomodado com essas coisas, porque nós morremos para o pecado. Fomos sepultados com Cristo, né? O sepultamento fala de um fim definitivo. Não é algo parcial, é algo definitivo. Aqueles que morreram, literalmente, estão enterrados, mas os que morreram com Cristo, em breve vão ressuscitar uma nova vida. Assim também é a nossa vida cristã. Nós éramos pecadores, mas nós morremos com Cristo e nós também ressuscitamos com Ele para uma nova vida. A partir de hoje, o seu passado vai ficar para trás, os pecados não vão mais te controlar. Quem vai ditar a regra não é o Onésio carnal, não é o Onésio emocional, é o Onésio espiritual. Quem vai ditar a regra na sua vida não é a tua carne e nem a tua emoção, é você espiritual que vai se levantar a partir de hoje para um novo tempo. O velho homem foi crucificado.
A cruz quebra todo o domínio do pecado. O pecado ainda existe? Existe, mas não nos governa. O pecado ainda existe? Existe, mas não nos governa. O pecado, ele bate a porta todos os dias. Só que ele não tem mais a chave para abrir. O pecado não entra mais porque ele não tem a chave. Ele não tem mais a legalidade, porque nós estamos com Cristo, e Ele é que fica com a chave, é Ele que tem a chave, e quando Ele abre, ninguém pode fechar, e quando Ele fecha, ninguém pode abrir. O pecado não pode mais entrar, porque a chave está com Jesus Cristo. Nós vivemos uma nova realidade. E eu queria te fazer uma pergunta. Você está vivendo essa nova realidade? Pense comigo. Cristo morreu uma vez e vive para sempre. A nossa vida está conectada com essa realidade eterna? Você está conectado com isso? Você não vive mais baseado no seu passado. Você vive agora se baseando nessa nova vida em Cristo. O passado ficou. Você tem você vive essa nova realidade de uma nova vida em Cristo. Você pode olhar para trás e dizer assim: não, eu era e não sou mais. Você pode dizer que eu estou morto para o pecado. Olha o texto o início do verso 11 é: considere-se morto. Esse considerar é decidir, assumir identidade. Considere não é um sentimento, é posicionamento. Decidir ou considerar não é um sentimento, é posicionamento. Você precisa alinhar a sua mente com Deus. Você já começa a viver uma vida de santidade quando você aceita Jesus. E você precisa esquecer o seu passado, largar as práticas antigas e viver em novidade de vida. Considere, decida, assuma essa identidade. Eu sou nova criatura. Eu não sou mais do passado. Eu vivo uma novidade em Cristo. Eu sou um morto vivo, morto para o pecado e vivo para Cristo. Eu ressuscitei com Cristo lá, porque eu tenho uma nova vida. Começa a abrir a tua boca e declarar isso. Eu tenho uma nova vida, eu vivo uma nova vida. Eu morri para o mundo e agora ressuscitei com Cristo. Porque a gente abre a boca fazendo assim: a carne é fraca, eu pequei, eu não aguento mais, eu vou cair no pecado, eu vou afundar o pé no pecado. Não diga isso. A partir de hoje, viva uma nova identidade em Cristo. Você é nova criatura. Não deixe o pecado reinar. A partir de hoje, quem vai te governar é a graça. O pecado não te domina, mas a partir de hoje, a graça, ela vai governar. Você vai estar debaixo da graça. Você vai viver em vitória. Você não é escravo lutando por liberdade. Você é livre lutando contra aquilo que não te domina mais. Eu luto e não vou mais aceitar, porque esse pecado, o meu passado, não me domina mais. Fique em pé, eu quero orar com você.
Romanos 6 não é sobre tentar mudar. É sobre viver aquilo, né, que já aconteceu em Cristo. Nós morremos com Ele. Fomos sepultados com Ele. Ressuscitamos com Ele. Olha, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Quando você aceita o sacrifício de Jesus, quando você aceita o que Jesus fez na cruz, você foi sepultado com Ele, mas também você ressuscitou com Ele. Você ainda vive como um morto? Ou vive como quem já ressuscitou em Cristo? A cruz não foi um convite para melhorar. Foi um decreto para morrer e ressurreição. Foi um decreto para morrer para os seus pecados e ressuscitar uma nova vida em Cristo. O pecado não pode mais te dominar. E o Senhor está falando isso com a gente hoje. Ele está comunicando isso com a gente. Eu quero fazer uma diferença na tua vida. Pastor, eu quero viver essa vida. Então, a graça precisa governar a sua vida. Quem é a graça? Jesus. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Jesus tem que governar a sua vida a partir de hoje. E como é que eu faço isso? Volta para Jesus hoje. Sabe por quê, queridos? Nós estamos pregando assim. Talvez nem era uma mensagem para dia de domingo, porque tem muita gente que nos visita aos domingos. Mas por que nós estamos pregando isso aqui? Para você ir para o céu. Nós estamos dando o caminho para você morar no céu. Vou falar de novo. É porque você quer, porque você vai morar no céu. E por isso nós estamos pregando essa palavra. Você precisa se alinhar com o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E o céu está comunicando com o coração aqui. Tem corações aqui que estão acelerados. Que você precisa voltar para Jesus hoje. E viver essa graça, mergulhar nessa graça. E dizer, o meu passado não me escraviza mais, o meu pecado não me escraviza mais. Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Quer aceitar Jesus? Se você é escravo do pecado, você ainda não viveu essa nova vida em Cristo. E você precisa hoje aceitar Jesus ou voltar para Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus e quer voltar para Jesus? Vem, eu quero orar com você. Vem, moça. Vem, senhora. Cadê a primeira pessoa que quer ter um encontro com Jesus? Vem, eu quero orar com você. Você não pode ser escravo, você tem que ser livre. E eu quero a primeira pessoa. Vem, tem alguém aqui?